Uma mente inquieta, Kay Jamison, parte 136. Senti náuseas, de uma forma total e inacreditável, e me senti profundamente humilhada. Com a determinação de resistir a provocações que me levariam, sem dúvida, ao que seria interpretado como comportamento irracional, perguntei-lhe se sua preocupação quanto à minha vontade de ter filhos tinha origem no fato de ele considerar que eu não seria uma mãe adequada, ou simplesmente numa opinião sua de que o melhor era não pôr no mundo mais um maníaco depressivo. Ignorando seu sarcasmo ou fingindo não percebê-lo, ele respondeu: as duas coisas. Pedi-lhe que saísse da sala. Vesti o resto da minha roupa, bati a porta no seu consultório. Mandei que fosse para o inferno e fui embora. Atravessei a rua até meu carro, sentei-me trêmula e solucei até ficar exausta. A brutalidade tem muitas formas, e o que ele havia feito comigo não havia sido apenas brutal, mas uma atitude desinformada e pouco profissional. Ela me causou o tipo de dano permanente que só algo que vai tão fundo e tão rápido até o coração consegue causar. Por estranho que seja, nunca me havia ocorrido não ter filhos só porque eu tinha doença maníaco-depressiva. Mesmo na mais negra das depressões, nunca me arrependi de ter nascido. É verdade que tive vontade de morrer, mas isso é especificamente diferente de se arrepender de ter nascido. De uma forma avassaladora, eu tinha uma enorme alegria por ter nascido. Era grata pela vida e não podia imaginar não querer passar a vida para outra pessoa. Considerando-se todos os aspectos, eu havia tido uma existência maravilhosa, embora turbulenta e eventualmente horrível. É claro que eu tinha sérias preocupações. Como uma pessoa poderia não tê-las? Será que eu, por exemplo, seria capaz de cuidar direito dos meus filhos? O que aconteceria a eles se eu ficasse gravemente deprimida? Ou ainda muito mais assustador, o que lhes aconteceria se eu ficasse maníaca, se meu raciocínio fosse prejudicado, se eu me tornasse violenta ou incontrolável? Como seria ter de ver meus próprios filhos lutando contra a depressão, o desamparo, o desespero ou a insanidade se eles próprios adoecessem? Eu não os observaria com excesso de atenção à procura de sintomas ou confundiria suas reações normais à vida como sinais de doença? Todas essas eram questões sobre as quais eu havia pensado milhares de vezes, mas nunca, nem uma única vez, eu havia questionado a hipótese de ter filhos. E apesar da insensibilidade do médico que me examinou e que me disse que eu não deveria tê-los, eu teria adorado ter uma casa cheia de filhos como David e eu um dia havíamos planejado. Só que as coisas não foram por esse caminho. David morreu e Richard, o único homem depois da morte de David com quem eu quis ter filhos, já tinha 3 de um casamento anterior. Bom dia.